primórdios dos seus primeiros tempos, trabalhado esta área de ensino na igreja e tem sido uma alavanca, um sustentáculo da nossa boa doutrina, nosso bom ensino, de uma forma sistemática, por faixa etária. Mas nós estamos vivendo dias em que a escola dominical tem deixado de ter o seu devido valor, ou nós, líderes, temos relaxado nesta área. E os acontecimentos atuais, a grande investida da mídia, dos departamentos de educação do governo, não é? Eles estão investindo de uma forma muito forte contra as famílias, através da educação, atingindo os nossos pequenos, as nossas crianças. E nós temos que reerguer, trazer de volta toda aquela importância da escola bíblica dominical, para termos, conforme a faixa etária, o ensino apropriado, devido aos nossos pequenos. Eu acho que hoje os pastores estão se despertando, graças a Deus por isso. Mas nós precisamos levantar uma bandeira de prioridade nas nossas igrejas e voltarmos a investir na escola bíblica dominical, no ensino dos nossos filhos. Eu sou fruto da escola bíblica dominical. Eu nasci no lar cristão e a escola dominical era um dever, uma obrigação imposta pelo velho Montanha. E eu aprendi isso de uma forma tão forte que impus isto às minhas filhas. Era sagrado, domingo de manhã sagrado, escola bíblica dominical. E elas foram criadas na escola bíblica dominical. E estão todas aqui comigo servindo ao Senhor. Mas hoje, devido a muitas atividades, muitos estão não tendo mais tempo para a escola dominical. Trabalham a semana inteira, estão cansados. E levam os filhos para o culto à noite, mas não vêm mais para a escola dominical. E o Espírito Santo precisa nos despertar a isto. Então, nós temos muita alegria de estarmos começando outra vez a levarmos esta mensagem de despertamento ao campo de São José, no que diz respeito à escola bíblica dominical. Nós estamos recebendo aqui alguns irmãos que nos honram, de maneiras que nós queremos apresentá-los. Temos aqui o pastor José Gonçalves, está ali, não é? E ele foi convidado para ministrar nesses dias. E nós queremos dizer que ele é muito bem-vindo entre nós. Os irmãos querem manifestar isto, amém? Deus abençoe, pastor Josué, e sinta-se bem entre nós. Nós temos também o pastor Natanael Alves, coordenador da Escola Bíblica Dominical de Florianópolis, e o pastor Giovanni, que nós conhecemos, né? São nossos amigos, companheiros, vizinhos, bons vizinhos. Que bom tê-los aqui. Os irmãos querem abraçá-los também? Amém? Obrigado, companheiro. Não sei se tem mais algum obreiro de outra igreja aqui perto de nós. Muito bem, os irmãos ainda estão chegando e nós estamos recebendo todos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Eu estou vindo nesta manhã, cheguei na parte da tarde, do culto da cerimônia de sepultamento do pastor Cezino Bernardino. Estivemos ali com as diretorias, a Igreja do Senhor, pastores de muitas partes do Brasil, e estivemos ali
com o nosso coração bastante entristecido pela perda deste grande homem de Deus. Eu dizia ali no testemunho que dava a respeito do pastor Cisino, que tive o privilégio de acompanhar o nascimento deste trabalho. Uma pequena semente que nasceu lá pelos idos de 78, 79, tem 30 anos, né? 34 anos de Gideões, né? Então, eu vi iniciar. Naquela época não se fazia trabalhos em ginásios, nem congresso de jovens. 75, 76, falar em um congresso de jovens era pedir para ser disciplinado, não é? Eu ouvi alguns pastores dizendo, eles querem juntar jovem aí para namorar. Mas nós tínhamos entre os pastores, alguns pastores que se destacavam como líderes na época e com visão lá na frente. E um deles era o pastor Satiro, por isso que eu o admirava. Alguns momentos, outros momentos ficava meio receioso com ele, porque ele era um pouco brabo. Mas numa destas convenções que falaram que esses congressos eram para namorar, o pastor Satiro levantou-se e disse, vocês querem o quê? Querem que os jovens casem com quem? Com mundanos? Tem que se conhecer mesmo, tem que vir jovens de todos os lugares para se conhecerem, para conversarem, para namorarem, para casarem. E a Bíblia diz que é com os da fé. E ele deu uma defesa. E aí foi iniciado congressos de jovens naquela época. E Cisino começou o congresso de missões. Eu lembro o primeiro e segundo congresso dos Gideões foi feito com aparelhagem de som das campanhas evangelísticas que eu e o pai fazíamos. O pastor Montanha realizava. Cornetas de som. Quem lembra de corneta, aquelas cornetas? Você é antiguinho também, hein, meu filho? Você também... Deixa eu lembrar de corneta, já passou um tempão na sua vida aí. E nós colocamos isso dentro do ginásio. Esta foi a aparelhagem de som dos primeiros congressos dos Gideões. Não enchia praticamente o ginásio, né, porque era um ginásio bem pequeno, era o ginásio da prefeitura, mas um lugar pequeno na cidade de Camboriú. E hoje nós vemos, não é, esta semente que produziu uma árvore frondosa, com muitos frutos. E ali eu estava olhando o pastor Cisino no caixão, seu corpo, né, no caixão. E eu estava dizendo, Deus, este homem teve uma visão e não teve medo. Ele, a semelhança do apóstolo, disse, eu não me acovardei. Eu não fiquei covarde em realizar, em cumprir o chamado de Deus. Embora as dificuldades, embora tudo que ele enfrentou, mas ele foi um gigante. E Deus o levantou para este trabalho. E eu olhava o Reuel e dizia, Deus, esse trabalho tem que continuar, tenha misericórdia. Olha para esta geração que ficou, para que eles possam caminhar o exemplo deste homem e dar continuidade. E assim é, os nossos pioneiros estão indo, nós estamos ficando, mas nós vamos continuar servindo ao Senhor até Ele voltar. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, muito bem. Amém? Senão, microfone na mão de pastor, daqui a pouco eu estou fazendo o final do culto aqui, pregando. Não é? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso seminário. Nós já dissemos que todos são bem-vindos. Vamos estar em pé? Vamos estar em pé. Prepara aí alguma coisa para nós cantarmos. E vamos nos saudar. Vocês são bem-vindos aqui. Cumprimente o seu irmão, viu? Perto de você, atrás de você, na sua frente. Cumprimente os seus irmãos aí. Abrace-os. E diga que eles são bem-vindos a este seminário especial da Escola Bíblica Dominical. Aleluia, que bom tê-los aqui. Vamos lá. Bendito é o Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar
louvamos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Estejamos sentados nesse instante. Glória a Deus. Amém. É um prazer tê-los aqui essa noite, na 4ª Conferência de Escola Bíblica Dominical em São José e primeiro encontro de professores da 2ª Região Litoral Centro. É um projeto piloto que está se desenvolvendo. É um prazer aqui ter o pastor José Gonçalves, nosso preletor, pastor Natanael, pastor Giovanni, diretores em Florianópolis, muito obrigado. A todos os diretores aqui presentes, eu gostaria de saber quantos diretores nós temos entre nós. Quantos diretores? Que bênção, muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quantos alunos de escola dominical? Que bênção, são todos, né? E professores, só professores. Olha aí, um bom número presente, Deus abençoe a vida de cada um. Quero também agradecer a vida do pastor Sérgio Lenz, que nos ajudou nesse dia. A vida do pastor Ezequiel Monteiro, nosso pastor presidente, todo o apoio que tem nos conferido. Pastor Anilton Júnior, todo apoio, nosso diretor-geral da Escola Bíblica Dominical em São José. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui para aprender a palavra de Deus, aprender como expor a palavra de Deus, para que os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, quando vier num domingo, eles saiam com água na boca para no próximo domingo estarem também de novo ouvindo a palavra de Deus. Um tema bastante interessante, os desafios do obreiro ensinador na pós-modernidade. E eu tenho certeza de que nós vamos ser enriquecidos com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Passo a direção agora ao pastor. Estejamos de pé nesse instante para receber o nosso palestrante, pastor José Gonçalves. Com toda a liberdade. Meus irmãos, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Externar a minha alegria e satisfação de estar aqui com os irmãos em São José, estado de Santa Catarina, pela 2ª vez nesse estado, e a primeira para ministrar a palavra do Senhor. Fico feliz pelo convite, pelo que Deus está fazendo aqui nesta igreja, na área da educação cristã. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos, eu quero ler 2 textos da palavra do Senhor, que vai nos guiar, nos dirigir nesses dias. Primeiro é no livro dos Salmos, o Salmo de número 11 e o versículo 3. Depois nós vamos ler um texto em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Mas o Salmo de número 11, versículo 3 diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Versão de Almeida, revista e atualizada. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A segunda leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu:
eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide. Disse um, serve-te de ires com teus servos, e ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse, ah, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Podem sentar, por gentileza. Meus queridos, antes de começarmos a nossa palestra, eu quero expressar minha gratidão ao pastor Ezequiel Montanha, nosso companheiro, pastor Anilton Júnior, pastor Sérgio Lenz, presbítero Randolph Claro Souza, acho que o que eu conversei mais foi com ele, né? Pastor Josué Cipriano e também o pastor Natanael, esses obreiros que nós temos aqui, nossa gratidão, nosso reconhecimento. E parabenizar a igreja por valorizar a educação cristã. A escola dominical realmente é um divisor de águas na história da Assembleia de Deus e responsável pela nossa identidade pentecostal espiritual. Então, nesses dias, queridos, nós vamos tratar de um tema que é um pouco técnico. Nós vamos tratar da pós-modernidade e as influências dela na educação cristã, na educação na igreja. E por isso que eu já parti com esse versículo da palavra do Senhor, do Salmo de número 11, onde fala dos fundamentos que são retirados, o que acontece quando eles são destruídos. Ora, como ele diz aí, se tirarmos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa é a leitura que nós acabamos de fazer. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E é exatamente o que está acontecendo nessa nossa cultura ocidental, uma desconstrução. Nós estamos vendo um desmonte da cultura ocidental. Nós estamos vendo uma desconstrução. Então, esse é um processo longo, tem uma história toda por trás disso, né, e nós precisamos analisar. E eu quero me deter mais nessa minha palestra, na questão dos pressupostos, o que dá sustentação a essa cultura que a gente chama de pós-moderna, né, os princípios que a sustentam, né, ou as bases nas quais ela é firmada. Então, a gente precisa entender os princípios, né, entender esses pressupostos, até para poder saber responder a eles. Então, parece que foi uma avalanche que aconteceu em tão pouco tempo, que muita gente foi pego de surpresa. E a gente vê essa desconstrução generalizada, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Se você vai nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você vai na Europa, mesmo coisa está acontecendo. América Latina também. Então, o que nós vamos chamar aqui é um paradigma que está se instalando, ou até já se instalou. Né? Essa noção de paradigma, nós vamos trabalhar muito com ela quando a gente fala em cultura pós-moderna. Então, a cultura pós-moderna, ela é um paradigma que se levantou, que se instalou na nossa cultura ocidental. E paradigma quer dizer modelo, quer dizer algo que se padronizou. Então, isso está acontecendo e tem uma influência muito grande, de fato, na igreja, no ministério. E se nós não soubermos responder a isso, vamos ficar à deriva, sim. Então, é preciso a gente trabalhar essa questão. Então, a questão dos fundamentos
da nossa cultura, nós vamos trabalhar isso bem detalhado. E essa leitura do livro de Reis que eu fiz, a gente já começa a ver como é que a palavra de Deus responde a isso. Os irmãos observam, e eu sei que os irmãos sabem disso, os profetas Elias e Eliseu, que são chamados profetas do 8º século, né? Esses profetas, eles tinham uma visão educacional também. Essa escola de profetas, ela tinha esse papel também da transmissão da cultura, né? Porque se nós não conseguirmos passar a nossa cultura à frente, nós vamos até deixar de existir, e esse é um vácuo que está acontecendo no pentecostalismo brasileiro. Parece que nós esquecemos nossas raízes, de passar à frente a nossa herança. Parece que nós não temos conseguido passar, que os pioneiros, que já foi falado aqui, deixaram para nós. Então, há um vácuo, um vazio, né, na transmissão desses valores. Por isso surge o que a gente chama, ou os sociólogos chamam de crentes indeterminados, que os teólogos chamam de desigrejados. Então, esses crentes são exatamente aqueles que não conseguem firmar valores, que não conseguem transmitir a sua herança, né, que não conseguem deixar um legado. Eles são criados sem esse vínculo com a igreja local, e isso tem um efeito terrível nas gerações posteriores. Isso vai ter um efeito tremendo na criação dos filhos. Por exemplo, como é que esse filho, esse jovem vai se formar, vai crescer, se ele não tem um modelo espiritual, uma identidade, no nosso contexto pentecostal, para seguir? E isso que está acontecendo no Brasil, já são 9.200.000 desigrejados. É um número bastante expressivo, né? É muita gente que está se juntando, né, com a cultura ou uma falta de cultura, algo fora da igreja. Então é preciso realmente nós trabalharmos com os olhos abertos nessa questão. Esses crentes determinados já são uma realidade muito grande. Então, as Assembleias de Deus, a gente já terou aí um século de existência e começa a surgir alguns problemas, né? Alguns problemas por conta da fragmentação, alguns problemas, né, que têm surgido, e eu acredito muito que a escola dominical ainda é uma resposta para nós permanecer ou continuar dando a identidade que nós sempre tivemos como povo pentecostal. Mas alguns problemas surgem por conta, né, quando há esse afastamento da educação cristã. A escola dominical exatamente é a nossa escola de educação cristã. Então, queridos, essa passagem aí do profeta Eliseu, do capítulo 6, tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui com os irmãos, para a gente depois entender essa parte mais técnica que nós vamos falar da pós-modernidade. A primeira coisa que a gente vê nesse capítulo aí, o versículo 1, que diz assim: os discípulos dos profetas procuraram Eliseu, disseram que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Aqui é uma questão que tem que ficar atento, é a questão da estrutura. Quando diz estreito, fala de espaço. Aqui, evidentemente, era um espaço físico, né? Mas tem a ver com fundamentos. Tem a ver com fundamentos. Então, não existe cultura, não existe educação, sem que se trabalhe, né, sem que nós começamos a verificar, a trabalhar essa questão dos fundamentos. O que dá suporte a isso? O que fundamenta isso? Então, a escola dos profetas já era uma instituição, mostrando que havia essa preocupação com a transmissão da herança cultural, já criada lá há muito tempo, nos dias de Samuel, né? E que ainda continuava a existir no 8º século antes de Cristo. Então, essa questão da estrutura que eu coloco aqui é importante a gente ver, né? Quando nós trabalhamos essa questão dos fundamentos. Então, a EBD nossa, ela tem todo um currículo que se trabalha, né?
não é uma coisa aleatória, é uma coisa estudada. Uma lição bíblica, ela tem toda uma estrutura, algo que ela precisa seguir. A gente trabalha, eu estava conversando com o pastor, que eu estou começando a comentar Hebreus, a Epístola aos Hebreus, que os irmãos vão estudar aqui no próximo ano, possivelmente no próximo ano. Nós começamos a trabalhar essa carta, e veja que a gente começa agora, né? Para quê? Para que a gente chegue a trabalhar um texto que seja acessível, porque a Assembleia de Deus ela é muito diversificada, ela tem regionalismos, né? E a gente precisa transmitir essa palavra de forma que o nosso povo venha realmente a absorver essa palavra. Então, uma lição bíblica, ela tem toda uma linha de trabalho que não é tão fácil como a gente pensa. Se a gente fosse analisar como é que se trabalha uma revista dessa, a gente até valorizaria mais, né? Eu sei que tem outras, eu já preguei em vários lugares desse Brasil, já vi cidades que não adotam a nossa lição bíblica, questões de disputa de ministério, né, por disputa política, e há essa fragmentação. Uma vez eu preguei num estado que o pastor me disse que tinha 27 igrejas que não tinha escola dominical. Fiquei assombrado com um negócio desse, porque para mim, eu sou pastor de igreja, né? Eu vivo igreja 24 horas. Antes de ser pastor, era funcionário público, trabalhar na esfera federal, e era dedicado a isso, mas o Senhor me chamou para o ministério. A partir daí, a minha dedicação exclusiva à igreja. Eu sou aluno e sou professor professor de discipulado e aluno de classe de adulto, quando não estou dando aula de discipulado, né? Então, eu entendo que a dinâmica da escola dominical, eu sei da importância dela para nós, para a igreja, para o crente, né? Para o pastor, ela poupa o pastor de muita coisa, né? E ajuda na fase de crescimento da igreja. Então, a família que quer ver a estrutura na esfera familiar precisa investir na escola dominical, precisa priorizar a escola dominical. Então, eu tenho feito um trabalho de esclarecimento, de valorização do ensino como um todo, especialmente da escola dominical, nas igrejas que eu tenho pastoreado. E nós temos visto um crescimento. Agora, em Água Branca, onde eu sou pastor, nós verificamos durante o ano um crescimento de 150% na escola dominical. É um crescimento muito bom, graças a Deus, com índice de aproveitamento, de percentagem de assistência que passa os 80% da igreja, né? Então, a gente conhece, graças a Deus, essa esfera da EBD, e a gente quer compartilhar com os irmãos, que é realmente muito importante. Então, essa questão da estrutura tem todo algo que envolve essa questão da estrutura, desde a questão do espaço. Quando eu cheguei em Água Branca, fui visitar uma congregação nossa, e encontrei umas crianças sentadas na calçada do lado de fora do templo. Um templo pequeno, não tinha casa pastoral, e tinha um terreno vazio de lado. E eu perguntei, por que essas crianças estão sentadas aqui fora? Disse, porque não tem classe para elas. A classe dela do lado de fora. Eu falei, seria mais fácil botar os adultos para fora, que já estão com couro grosso, aguenta sol, e deixar as crianças lá dentro, né? Então, aí nós fomos trabalhar, fomos fazer, esclarecer a igreja, e graças a Deus a igreja vestiu a camisa da escola dominical, da visão, e nós fizemos um complexo dentro de 3 meses, de 27 metros de comprimento com 8 de largura. E lá está todo lotado, num bairro, irmãos, um bairro pobre, de periferia, que nós estamos com 120 alunos na escola dominical naquele bairro, né, para a glória de Deus, e crescendo. Ontem o pastor, o nosso companheiro que está lá, que é pastor auxiliar, foi lá em casa dizer, pastor, nós estamos com problema de espaço de novo. Então, eu sou do tempo que a escola dominical era tudo dentro do templo da nave do templo. A bem aqui era a classe das senhoras, logo ali era a classe dos jovens, e aquele vozeirão que ia para lá e ia para cá, né? Eu não sei como dava certo, mas deu, quando eu estou aqui vivo, aqui dando glória a Jesus, né? Então, era o que a gente tinha, mas hoje nós temos uma estrutura maior, e precisamos trabalhar isso, toda a questão da parte visual.
Eu disse para a nossa coordenadora pedagógica, que nós colocamos, graças a Deus a Assembleia de Deus cresceu e cresceu também na área intelectual. Nós temos igreja, ou se o pastor não correr atrás, os crentes vão dar nele de chapéu, porque os crentes têm formação, eles são psicólogos, são pedagogos, psicopedagogos, e o pastor tem que correr atrás para buscar a formação também. Então, nós temos gente de várias áreas. E eu falei, pode fazer a lista para a gente comprar material que está faltando, porque isso faz parte também da questão da estrutura, né? Tanto a base doutrinária, que é importantíssima a gente preservar. Muito dos nossos pastores não tem mais, muitos que eu conheço, não tem mais aquele vínculo com a doutrina pentecostal, porque não sabe defender essa doutrina. Não foram discipulados de tal forma que não conseguem. Nós temos convenção, eu conheço isso de perto, convenções que tem pastor que foi chamado a atenção na convenção porque está calvinizado totalmente. Isso é um problemazão que a gente precisa acordar. E quando foi chamado à frente, ele fez um dossiê enorme e disse que ia processar a convenção se tentasse, de alguma forma, discipliná-lo ou alguma forma de punição por aquilo, né? Então, eu vejo o seguinte, é uma questão de formação, uma questão de estrutura que nós estamos precisando levantar nesses dias, né, na nossa questão da educação cristã. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que essa escola, ou esses discípulos dos profetas, além dessa questão da fundamentação que era necessário, essa questão de espaço que eles buscavam, mas eles precisavam de supervisão, né? Eles pediram ao profeta, vai conosco. O profeta disse, eu vou. A gente precisa realmente dessa supervisão de um departamento de escola dominical estruturado, com superintendentes, com pessoas que têm uma visão macro da educação cristã, que consegue enxergar a importância que tem a educação cristã, porque aí a gente consegue transmitir isso, né? Louvado seja Deus. Então o profeta Eliseu foi esse supervisor. A gente pensa muitas vezes, o movimento pentecostal, que tem duas dimensões, eu chamo uma dimensão sensorial e uma dimensão comportamental. Muitas vezes a gente, pelo menos no Nordeste do Brasil, prevalece mais essa questão sensorial. Aqui no Sul, acho que já é um pouco diferente, a cultura devido à formação, né? Mas esse lado sensorial, não é que ele é errado, é importante, nós somos pentecostais, nós temos uma experiência bíblica, nós não inventamos experiência, nós temos uma experiência bíblica, o pentecostalismo surge à margem, né, das igrejas históricas, a gente sabe disso, vindo do movimento Holinés, ou movimento de santidade de 1880, e consegue, vamos dizer assim, se impor dentro do cristianismo histórico, com toda a crítica, com toda a luta que enfrentou. Basta a gente ler a apologética pentecostal no início, que a gente vai ver a luta dos pioneiros para poder se manterem, né, mas conseguiu sobreviver. E a gente vê esse lado sensorial sendo explorado, e alguns exageram, alguns abusam, das emoções, dos sentimentos, e tudo isso tem seu lugar. Como diz o John White, o psiquiatra cristão, quando escreveu Quando o Espírito Vem com Poder, né? E nós não podemos negar nossas emoções, é o lugar de expressar nossa emoção de forma legítima, dentro da religião cristã, isso não tem nada errado, né? Mas se a gente ficar só no lado sensorial, é um problema, porque nós não vamos crescer. E muitas igrejas de tradição pentecostal, o movimento pentecostal não surge como uma denominação, mas como um movimento amplo. No próprio Estados Unidos, são 22 grandes denominações que formam as Assembleias de Deus, né? Assembleia de Deus como denominação aqui no Brasil é única. Então, a gente precisa entender a complexidade dessa coisa. Então, muito dentro desse movimento privilegia apenas esse lado sensorial, e quando eu digo sensorial, também tem a ver com sensual, não no sentido de sexualidade, mas no sentido daquilo que mexe com os sentidos físicos, né, com os sentidos físicos da gente,
Então, a gente precisa trabalhar isso. Não é só esse lado da coisa. E eu falo como pentecostal, pastor pentecostal, e a gente conhece esse lado, da profecia, da revelação, da visão, né? Eu às vezes, fico nervoso quando eu vejo muito sensacionista nas mídias, redes sociais, defendendo que não existe mais dons espirituais, e a gente que faz parte da história sabe que a coisa não é assim. Até coloquei no meu Facebook uma história agora que nós estamos revendo o nosso Cremos da Assembleia de Deus, eu faço parte dessa comissão, e nós estamos já elaboramos, na verdade, né, um texto que se chama Confissão de Fé das Assembleias de Deus do Brasil. Esse livro vai ser um livro de mais ou menos 250 páginas, que vai ser disponibilizado para a igreja, porque em 100 anos nós não tínhamos isso. O que nós tínhamos era as verdades fundamentais, que foi publicado entre 1914 e 1916, nos Estados Unidos. E aí o pastor Alcebiade Pereira de Vasconcelos, que era piauiense, pertinho onde eu sou pastor, ele, quando foi presidente da convenção da Assembleia de Deus de Belém, ele, em 1968, ele compila isso e dá uma redação no formato que nós conhecemos hoje, aquele Cremos do Mensageiro da Paz, de 14 artigos. Então, aquele Cremos foi revisto, né, e nós trabalhamos um texto, como se fosse uma espécie de catecismo, ou um documento semelhante a essas confissões de Westminster e outras, né, que, para ajudar nosso irmão, né, o membro da Assembleia de Deus, a entender e a explicar a sua fé. Então, ali nós tratamos vários temas, aquela comissão, que era Ezequiel Soares, Helenaldo Renovato, pastor Elinay Cabral e outros. E tivemos agora uma reunião com os presidentes de convenção para apresentar o formato final desse documento, né? Então, os presidentes vão dar sugestões, precisa a comissão alterar ou fazer alguma coisa para melhorar aquele texto. Mas o texto é realmente da nossa identidade que está lá. Então, ali eu quero chamar a atenção, quando nós estávamos elaborando aquele documento, falando dessa área dos sentimentos, da emoção, da manifestação dos dons, desse lado mais, né, que chama sentimental. Um dos nossos companheiros contou uma experiência que eu achei assim, incrível, vamos dizer, entre aspas, porque a gente sabe que o Senhor é maravilhoso. Ele disse que há muitos anos, quando ainda se usava código Morse, né, e o código Morse é uma linguagem, não sei se, irmãos, alguém trabalhou com código Morse aqui, eu, como trabalhei na Anatel, eu tenho um irmão ali que trabalhou, não é fácil, o código Morse é uma linguagem, eu trabalhei na Anatel por 3 anos e estudei aquele código Morse, né? Na PF, depois eu fui para a PF, trabalhei na PF há alguns anos, 12 anos, ela usava mais onde tinha índios, né, nas aldeias de índios, onde não tinha eletricidade, não existia, o meio de comunicação era muito precário, então os telegrafistas usavam muito código Morse. Então, o que o nosso companheiro nos contou é que numa Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, o crente começou a falar línguas, e era a forma como ele falava era diferente. Ele diz, pastor, às vezes parece que ele estava apitando, assoviando, parecia uma locomotiva, era um negócio que ninguém entendia. E aí um cidadão que estava lá no fundo da igreja, lá atrás, levantou e disse, minha gente, eu não sou daqui, eu sou telegrafista, e esse rapaz está falando em código Morse para mim. Você está vendo como é a coisa? E está dizendo o que Deus quer que eu faça. Isso é um mistério, isso é um lado bonito do pentecostalismo, não é verdade? E a gente dá glória a Deus por isso mesmo, glória a Jesus. Mas existe um outro lado do avivamento, que é o lado comportamental ou dos valores. O avivamento que trabalha só o lado, vamos dizer, sensorial, e não trabalha o lado comportamental, ele é deficiente. Porque o avivamento que não consegue fazer com que eu pague minhas contas em dias, com que eu compre fiado, que não sei se usa a linguagem fiado, e não paga, né? Toma emprestado e faz que nem se lembra mais, né? Isso não é avivamento, não. O avivamento, ele precisa trabalhar essas duas dimensões. Quem está entendendo pode dar glória a Deus, irmão, por ele? Precisa trabalhar essas duas dimensões, né?
Eu falo isso porque eu assumi uma igreja, quando eu comentava a lição bíblica que os irmãos estudaram, o livro de Provérbios, Sábios Conselhos, e o Senhor me mostrava que aquela revista ia provocar um avivamento ético no Brasil. E realmente aconteceu. Mas eu tive problema em casa, na igreja que eu pastoreava. Eu tinha chegado lá há pouco tempo, questão de 6 meses, e descobri que era a cultura do povo da cidade e da igreja também comprar e não pagar. Aí disse, agora o negócio complicou, viu, irmão? E tive que ensinar, e até me indispor com alguns irmãos, chamar atenção, e aí saiu na cidade a notícia, o pastor da Assembleia de Deus está fazendo os crentes pagar as contas. Aí você sabe que lá em casa se tornou tipo uma agência de cobrança. Chegava lá em casa, nota promissória, com o nome de crente. Eu disse, eu nunca imaginei que esse aqui fosse velhaco. Chegava cheques, entendeu? E aí até um empresário foi lá em casa, eu nunca tinha visto aquele empresário, ele chegou mais outro numa moto e disse, o senhor é o pastor da Assembleia de Deus? Eu disse, sou. Eu estou sabendo aí que o senhor está fazendo os crentes pagar as contas. Mas eu vim pedir ao senhor, que o senhor é o pastor regional daqui, do Piauí tem a questão da supervisão, superintendência, e eu comando 17 pastores da regional. Ele disse, eu quero pedir uma ajuda ao senhor, tem um pastor aqui da regional que me comprou e não pagou. E eu quase fazia o sinal da cruz, viu, irmão? Aí, eu disse, meu irmão, e quem é esse pastor? Ele me disse, mas ele comprou e já não está no prazo, não. A gente quer defender, não é, irmão? A gente quer aliviar a coisa. Não está no prazo, não está não, irmão. O pastor que já está com quase 10 anos, que ele está me devendo. Na verdade, foi em 2009 a conta que ele disse, viu? Aí eu fiquei, meu Jesus. Aí lá vai eu comprar briga, viu, irmão? Comprar briga para fazer a coisa acontecer. Então, a educação cristã, ela tem que trabalhar esses lados, irmãos, esses dois lados. É uma via de mão dupla, né? Nós trabalhamos aí a questão de dons, nós trabalhamos a questão que é importantíssimo para nós, a preservar esses dons espirituais, mas também trabalhar essa questão do caráter. Não existe carisma sadio sem caráter. Não é verdade? Eu tive o privilégio agora de visitar e assistir um culto na igreja Times Square, de Dave Wilkerson, que teve uma influência muito grande na minha vida, né, quando aceitei Jesus nos anos 80. O Wilkerson foi um pastor pentecostal de Nova York, que trabalhou com gangues de rua, e uma das coisas que para mim é um profeta, né, um homem de Deus, trabalhou muito essa questão do pentecostalismo que tivesse influência. Um pentecostalismo que tivesse sal. Porque uma das coisas que se critica no movimento pentecostal brasileiro, que cresceu muito, e aí se fala que nós somos 68% da população evangélica do Brasil, mais 60%, né? E a Assembleia de Deus é bem grande dentro disso, mas um livro publicado pela editora Abril, que é uma coletânea de artigos da revista super interessante, eu estava lendo sobre o boom evangélico, a explosão do movimento evangélico, e o articulista dizia o seguinte, o escritor, o movimento neopentecostal é o que mais cresce, mas quanto mais cresce, menos influência causa na sociedade. Não é um paradoxo, uma coisa que não dá para entender, não é verdade? Na verdade, é uma aporia, uma coisa que não tem explicação. Então, a gente precisa, como pentecostal, trabalhar essas duas dimensões. Essas duas dimensões. Muitas vezes eu sei que é muito mais fácil, e tem muitos pregadores que usam isso. Trazer emoção para o povo, chiar no microfone, e eu me lembro que quando eu era adolescente, criança, na minha cidade do Nordeste, tinha uns propagandistas que vendiam remédio na feira, acho que aqui não tinha essa cultura, mas lá tinha. Eles traziam uma mala, ele começava a fazer o seguinte, tchaqueta, e corria todo mundo para saber o que era.
Aí ele abriu uma mala, tinha uma cobra desse tamanho dentro da mala, que é para chamar a atenção do povo, né? Aí ele vendia a mercadoria dele. Tem gente que acha que o evangelho é assim. É fazer uma propaganda e vender uma mercadoria que, se tivesse um direito do consumidor espiritual, ele ia até processado porque não tem aquela mercadoria. Então, a gente precisa entender isso quando a gente fala de educação cristã. Louvado seja Deus. Eu admiro, eu sei que os irmãos têm uma influência da cultura europeia, eu admiro essa herança europeia, e fiquei admirado isso quando estive na Europa algumas vezes. Como essa noção de valor está impregnada nos europeus. Ali onde foi o berço da reforma, ali na Alemanha, Genebra, que teve uma influência muito grande também, eu fiquei impressionado. Até conto isso em algumas palestras que eu dou, como a herança do movimento protestante do século XVI foi muito forte, tanto na Europa como nos Estados Unidos, com a migração dos puritanos. E isso reflete na cultura. Essa epidemia de corrupção que nós vemos no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. Infelizmente, tem até evangélicos e políticos que estão no meio. E a gente fica triste por isso. Na verdade, a igreja tem que ocupar todos os espaços? Tem, mas espaço com princípios bíblicos, inegociáveis. E eu admirei ali que eu comprei um passe para andar no metrô ali de Genebra, eu e minha esposa, e aí quando nós entramos naquele metrô, andamos, e não apareceu nada, cobrador, e onde é que bota esse negócio aqui para sair e descontar? O rapaz olhou para mim e disse, não, aqui eles imaginam que o senhor já pagou. Eles confiam que o senhor pagou. Se for fazer isso no Brasil, meu irmão, quebra a empresa em 15 dias. Mas o incrível é uma caixinha de ovo que a mulher lá bota para vender, ovo. Bota a caixa lá e os ovos, a pessoa compra o ovo e bota o dinheiro. De tarde ela vai pegar o dinheiro. Se fosse no Brasil, o cara pegava a caixa e dizia, ô, benção essa aqui. Achei bem facinho. Essa questão é importante a gente falar. Quem glorifica o nome de Jesus por isso, irmão? Não é verdade? Que a gente precisa glorificar o nome do Senhor quando a gente vê valores que têm fundamentação. Né? Então isso é importante, irmãos. A gente, até um motivo para nós orarmos pelo nosso Brasil. Nós estamos num país riquíssimo de recursos minerais. Infelizmente, existe essa cultura. Um colega meu que é pastor, se eu fosse dizer o nome, todos saberiam quem era, mas é um homem de Deus, com um princípio ético elevado, comentarista de lições bíblicas, companheiro nosso. Ele era pastor e presidente de uma convenção. Um dia ele recebeu na sua casa a visita de um enviado do governador, um político. E aí o político, já muito bem informado da vida do pastor, disse, nosso governador está sabendo que o senhor não tem uma casa nova. Está aqui o catálogo, para o senhor escolher uma dessas. E ele só observando. Mas o nosso governador está sabendo também que o seu carro faz tempo que o senhor não troca. Olha aqui o catálogo. E ele, ouvindo. E aí o cidadão disse, ele só quer uma coisa, não quer nada que o senhor faça. Precisa o senhor fazer nada. É só subir no palanque com ele, não precisa falar nada, é só ficar do lado dele. Nos comícios. Aí ele disse, meu amigo, o senhor está me agredindo com essas palavras. Você está me agredindo. E aí o cidadão foi embora, envergonhado, e esse homem de Deus continua sendo um homem honrado, e Deus tem abençoado ele de uma forma especial. Quem entende isso pode dar glória a Deus. Não é fácil você, como diz Alan Jones, um teólogo anglicano, não é fácil remar contra a correnteza, contra a maré, quando tudo que a cultura quer é um camelô da religião adaptado ao consumo público. É muito fácil o pastor se transformar num camelô da religião, num propagandista de voz oca. Eu lembro quando eu fui ser pastor, o primeiro campo que eu assumi, uma cidade a 180 quilômetros da capital, que tinha, ainda é pequena hoje,
O pessoal até brinca, diz que a cidade é tão pequena que na placa tem assim, seja bem-vindo, e nas costas, volte sempre. Mas era uma cidade pobre, 7 mil habitantes, cidade pobre, que no Piauí, no Nordeste, tem, pelo menos no meu estado, tem muita cidade pequena, de 2 mil habitantes, 5 mil, é comum. O que eles fazem para se passar essa cidade? Pega aquele povo do interior todinho, faz um monte de casa, várias casas de choupana, de palha, de coco, babaçu, o pessoal mora ali, aí vem o pessoal fazer a entrevista, e tem tantos mil habitantes naquela cidade, depois que o povo vai embora, o pessoal volta e as casas caem tudo aí, depois já passou a cidade. E bota o prefeito. Uma coisa incrível. Então, quando eu fui para aquela cidade pequena, nós fomos ser pastor, a cidade nos anos 80 foi considerada pelo IBGE a cidade mais pobre do Brasil. Você tem uma ideia. São Caetano do Sul foi considerada nesse tempo a mais rica e lá a mais pobre. E nós, a minha esposa é dentista, odontóloga, formada na Universidade Federal, nutrição também. E quando nós chegamos lá, o prefeito viu, e o secretário de saúde, por coincidência, tinha se formado com ela, e aí chamou para trabalhar. Mas a gente conhece como é o clima de política de interior. E não há respeito, não há nada. E nós preferimos ficar naquela igreja, que a renda da igreja, dízimo, oferta e voto de crente, tudo juntado, só dava 2 salários mínimos. E ficamos lá para a glória de Deus. Não, nós não vamos precisar desse emprego agora, não. Nós vamos servir a Deus. E ficamos lá até o tempo que Deus quis, Deus nos honrou, louvado seja Deus, fizemos a obra de Deus. Queridos, eu quero trazer mais uma coisa aqui, é que ele fala no versículo, ainda nesse texto, versículos 4, 5 a 6, algo que eu chamo aqui de reciclagem ou atualização. Quando ele diz que o machado se perde, dessa a gente foi entender, evidentemente, eu vim do interior, do campo, conheço a ferramenta, o machado, como ele tem um cabo, tem uma cunha, né, para apertar, e alguma coisa estava folgada que perdeu o ferro se perdeu. Né? E a gente, como obreiro, como educador, e nós estamos aqui numa conferência de educadores, é necessário a gente trabalhar com essa ideia de atualização, de reciclagem. Nunca parar. É uma área que a gente precisa se atualizar. E buscar o conhecimento. Para que isso a gente construa valores, né, com fundamentos que permaneçam. Então, eu vejo aqui isso, é como se, quando se perde a ferramenta, se perde o machado, se fica só com o cabo dele. E, infelizmente, se a gente transportar essa metáfora para a área educacional, ou para até a área ministerial, tem muita gente que já perdeu a ferramenta, só está com o cabo na mão, e batendo e machucando gente. E a gente precisa ser um instrumento cortante e afiado, no reino de Deus. Então, isso é preciso. Quando a gente faz isso, nós vamos ver um crescimento da igreja com qualidade. Essa igreja que é bem instruída, né, que é bem educada, essa igreja vai ser uma igreja sadia, saudável, porque os cristãos sabem naquilo que eles estão crendo. Isso é importante, essa questão da atualização. Hoje nós temos uma facilidade enorme para nos reciclar, para nos atualizar. É evidente que a internet ela é mais um instrumento de informação do que de formação. Ela mais informa do que forma. Mas a gente pode trabalhar isso e ser instruído, porque hoje, no nosso tempo, devido a essa explosão das mídias sociais e da própria internet, há uma facilidade muito grande. Antigamente, vou dar só um exemplo para os irmãos, quando eu me formei no Seminário Batista, nesse tempo no nosso estado não tinha nem escola teológica ainda, e eu tinha muita vontade de estudar a Bíblia. Então, o que tinha,
E dou graças a Deus por ter estudado naquela instituição, né? Me formei naquele seminário, e o seminário tinha uma biblioteca enorme, e eu vi alguns livros ali. O professor de língua grega teve uma influência muito grande sobre mim, e tinha um livro que eu queria ter aquele livro, mas não tinha mais. No Brasil não vendia, nos anos 80. O que eu fiz? Fui atrás para saber, a livraria era em Portugal, chamasse Apostolado da Imprensa. Hoje tem o nome. E aí mandei uma carta para lá, eles responderam, dizendo que tinha um livro lá, que podia, me deram o processo, como é que eu deveria fazer. O correio não fazia esse tipo de transação, não trazer esse livro, naquele tempo. Então, o que eu fiz? Eles me aconselharam, eu ir no Banco do Brasil, comprar uma fatura pro forma, que custou naquele tempo um salário mínimo para comprar um livro, Dicionário de Grego Bíblico Clássico de Isidro Pereira, que hoje eu tenho aqui esse dicionário. Mas hoje, você clica no site da Amazon, já está no seu computador, o livro em 30 dias está na sua casa. Não é verdade? Então, há uma facilidade enorme da gente crescer hoje em conhecimento também, né? Não se justifica mais a gente ficar estacionário, parar no tempo, sem procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nós somos educadores. Professor, quanto mais ele conhece, mais ele vai ter o que transmitir para os seus educandos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa história, eu quero trazer esses princípios para nós, que são importantes, né? Quando a gente trabalha essa dimensão da doutrina pentecostal, porque nós fomos acusados até hoje de ser contra a cultura, e há ramos dentro do pentecostalismo que pensavam assim mesmo, mas nós temos uma herança muito grande de homens que valorizaram, investiram na educação cristã, que trabalharam muito, pioneiros, que deixaram legados aí para nós. Então nós vamos continuar levando essa bandeira, tá bom? Amém? Quem pode glorificar a Deus por essa parte introdutória? Glória a Jesus. Abra sua apostila aí na página 8. Nós vamos agora entrar nessa parte mais técnica, e a gente vai entender muita coisa que aqui a gente começou a falar. Eu citei o Charles Colson, recentemente, há algum tempo partiu para o Senhor. Ele disse que nós, os cristãos, ou os cristãos são salvos, não apenas de alguma coisa que é o pecado, mas também para alguma coisa, a soberania de Cristo sobre toda a vida. Quer dizer, nós fomos chamados para fazer a diferença, para transformar. E se a gente não transforma, a gente acaba sendo transformado, como diz a Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom dizia uma frase dela interessante: se você não é um missionário, você é um campo missionário. Você acaba sendo evangelizado. Então, o que o Colson quer dizer aqui é que nós precisamos ter uma influência na nossa cultura. De certa forma, fazer com que a voz da igreja apareça. Por exemplo, a carta aos Romanos, Paulo, quando escreve, ele diz assim: todo mundo é proclamada a vossa fé. Capítulo 1, versículo 8. Em todo mundo é proclamada a vossa fé. Quer dizer, era uma igreja que tinha uma relevância, era uma igreja que se fazia notar, era uma igreja visível. E a gente não pode ser uma igreja oculta da cultura, uma igreja que ninguém percebe, Nós precisamos realmente fazer a diferença. Por isso que ele diz aqui que a salvação não consiste simplesmente na libertação do pecado. A salvação também quer dizer o quê? Está preparado para a tarefa que nos foi designada no início. A tarefa de quê? O que diz aí na sua apostila? Pode ler comigo? A tarefa de criar cultura. É impressionante como a igreja primitiva e os apóstolos conseguiram influenciar o mundo daqueles dias. O Império Romano e a própria herança grega que estava dentro do Império Romano era muito forte, mas eles conseguiram fazer com que essa mensagem fosse ouvida. A igreja, ela precisa ser ouvida, a igreja precisa ter uma voz, e
quando eu tive recentemente nos Estados Unidos, eu conversava com uma jovem de lá, e ela me dizia que os cristãos haviam dormido ali nos Estados Unidos. E o resultado é que hoje a fé cristã está quase, ou já é, uma contracultura, não é mais a cultura que prevalece ali. Há tantas leis que estão restringindo o papel da igreja, que é coisa impressionante. O mesmo que está chegando no Brasil, né? Como o nosso pastor falou aqui no começo, as crianças estão sendo catequizadas de forma totalmente divergente ou contrária à cultura judaico-cristã. Nós vamos falar aqui, né? Então, nós precisamos acordar para isso. Ele diz aqui que as pessoas transformam a cultura. Então, é preciso, né, a gente pensar nisso. Eu cito aí um livro, também os irmãos estão vendo aí, Educação, um Tesouro a Descobrir, que é um livro escrito por Jacques Delors. É um francês que trabalha na Unesco e produziu um livro que eu acho que todo educador deve conhecer esse livro dele, porque ele trabalha, dá parâmetros para a educação, evidentemente que não numa visão cristã, mas tem alguns princípios que são interessantes. Eu coloquei pelo menos 4 pilares da educação, que estão lá elencados por aquele projeto, que nós somos chamados primeiro para aprender a conhecer. Nós fomos chamados para aprender a conhecer. Aprender a conhecer é algo que se refere não somente à aquisição de conhecimento, mas também à forma como o indivíduo lida com o conhecimento, no desenvolvimento do seu cotidiano. Então, essa questão do aprendizado é algo que se renova, é algo que está à nossa frente, é um desafio cotidiano para nós. Então, é preciso a gente estar aberto a isso, aprender a conhecer. Ele fala também do aprender a fazer. As aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas como simples transmissão de prática, mais ou menos rotineiras. Olha, isso eu não concordo muito com a educação esquerda que foi implantada na América Latina, e tem muita crítica para fazer, mas há algumas coisas que o Paulo Freire dizia que é interessante. Muitas vezes a educação era apenas o que ele chamava de educação bancária, só jogar, pega o aluno como um depósito de receber, por isso que ele chamava educação bancária. Mas a educação ela tem que interagir, precisa despertar no educando, né? Precisa fazer com que ele produza conhecimento também, precisa fazer com que ele desperte, interaja com o conhecimento. Então, a nossa escola dominical, a gente precisa trabalhar esses princípios também, que é importante, né? Aprender a fazer, aprender a conviver, que ele diz aqui no primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. No segundo nível, e ao lado de toda a vida, a participação em projetos comuns. O outro aqui não se limita apenas ao indivíduo, mas a outros povos também. Então, esse é um desafio que nós temos. Então, nós temos aí, queridos, muita coisa. E o último que ele diz é aprender a ser. Leia aí para mim, para a gente ouvir os irmãos, esse quarto, aprender a ser. Por gentileza, me ajudem. Olha só, dirigido por valores. O que ele quer dizer aqui? É um sujeito consciente. Um sujeito consciente, né? Que tenha valores. Batista Mondin, que é um filósofo católico, e tem um material muito interessante sobre a questão dos valores, um livro que ele trabalhou, lançado pela Unesp, que é Os Valores Perenes, muito interessante. E o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é aquilo que já vem sendo construídos a partir de muitos anos, principalmente se amplia no século XIX. Quando a gente lê o livro A Genealogia da Moral, de Nietzsche, que ele pregava a transvaloração dos valores, chamava a moral cristã moral de escravo, chamou Paulo de mais sanguinário dos apóstolos,
acreditar que até Platão e Sócrates tinham sido domesticados. Então ele pregava esses valores não como valores absolutos que a gente recebeu, mas que cada cristão construiria seus valores, cada cidadão, aliás, construiria seus valores. Isso está no existencialismo de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que quando ele escreve um livro chamado O Existencialismo é um Humanismo. O que ele vai pregar? O homem não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é o senhor de si. Ele é responsável por tudo. Isso, na academia, era a ordem do dia das universidades. Eu acho que quem foi acadêmico, passou pelas ciências sociais, ou pela área da filosofia, vai ver que isso era a ordem do dia, era o ensino da hora. Isso vai entrando na cultura. Isso vai entrando. E hoje que nós estamos vendo exatamente isso, esse edifício da que a gente chama cultura judaico-cristã, que vem aí desde o berço do cristianismo, nem mesmo a modernidade, que surge com o projeto de René Descartes, projeto cartesiano, e até com o iluminismo alemão, não conseguiram abafar essa voz. Mas a pós-modernidade dos anos 60 e 70, ela consegue implantar essa inversão de valores. Aquilo que era certo passa a ser errado. Aquilo que é errado passa a ser certo. E você fica, como se diz assim, desprovido para saber como é que responde isso aí. É preciso a gente conhecer isso para poder atacar o problema. Então, quando a gente fala dessa desconstrução, é um projeto que vem de longe. E hoje tem adeptos e tem defensores e pessoas de influência. Quando eu cursava a faculdade de filosofia, uma disciplina chamada Filosofia da Linguagem, o professor pediu que nós assistíssemos um filme chamado Ponto de Mutação. Ponto de Mutação é baseado num livro de mesmo nome, O Ponto de Mutação, de um físico nuclear, Frijo Capra, o físico nuclear. Mas ele é um físico nuclear que defende, ele é um dos principais porta-vozes da pós-modernidade. E no livro Ponto de Mutação, também no outro livro dele chamado Tal da Física, ele vai mostrar que nós vivemos um momento de ruptura. Ele fala isso nos anos 80. Eu peguei esse livro dele e assisti esse filme no final dos anos 90. E aquilo que o Capra falava é hoje uma realidade. E ele pegava como base do seu livro um texto do I Ching, que é um livro dos chineses, que dizia que depois de certo tempo ia haver várias revoluções até chegar a um ponto de mutação, onde um novo paradigma seria implantado. Por isso eu acredito com sinceridade, irmão, que tem muita coisa espiritual envolvida nisso. Porque o próprio Capra diz que quando andava na praia, na Índia, onde ele foi se aconselhar com gurus, um físico nuclear, ele diz que sentiu o seu corpo vibrar e sentiu nele a manifestação de Shiva, que é a deus dos hindus. Então veja quem está passando esses valores para nós. E muitos estão bebendo, muitos engolem isso, sem nenhuma crítica. E o paradigma que ele fala que é a pós-modernidade, que tinha chegado, e um paradigma, quando ele entra, ele expulsa o outro. Ou aquele paradigma antigo, que a gente chamava paradigma da modernidade, que era fundamentado nos princípios da ciência. Quando René Descartes lança o livro dele,
Discurso do Método, e ele escreve porque ele tinha medo da Inquisição Romana, ele tinha medo de ser queimado na fogueira. Então ele queria lançar um livro realmente chamado Dioptria, mas ele tinha medo da repercussão do seu livro. Ele, embora fosse católico, então ele escreveu o Discurso do Método, falando sobre a dúvida, né, sobre como fundamentar princípio científico. E aquele livro dele se tornou um estouro. A partir daí começa o que a gente chama a modernidade, que é um movimento fundamentado na ciência, onde a razão impera. O projeto da modernidade, que o iluminismo, em torno de 1600, vai dar expressão e voz, é que nada pode ser aceito se não passar pelo crivo da ciência, da razão. A razão tem que ser o juiz, o escrutínio. Então, veja só o problema que a fé vai ter com isso. Porque a fé, ela não pode ser explicada, embora Tomás de Aquino tente isso com todas as forças na Suma Teológica, em 9 volumes, né? Mas para você explicar a revelação, por método científico, não tem fundamento. E aí, porque a ciência cresceu, a religião vai para a periferia. Aqueles que não querem se render à periferia da sociedade, do mundo religioso, acusado de misticismo, acusado de obsoleto, pessoas fora do padrão da sociedade, eles tentam dar uma roupagem científica para a religião. Foi o que aconteceu com o movimento liberal, a teologia liberal, de Rodolfo Bultmann, né? Acontece com a teologia liberal de Paul Tiller. O próprio Karl Barth, que teve uma influência muito grande quando escreve a Carta aos Romanos, e lança o movimento neortodoxo, mas ele não consegue ainda vencer a teologia liberal, e na verdade é um neoliberal. Então a gente precisa entender isso. Então esse modelo, né, ele cresceu muito, né, e a religião vai para a periferia. Os seminários americanos sofrem influência. Milagres, Bultmann coloca como mito os milagres do Novo Testamento. E o pentecostalismo, para surgir no meio disso, veja só, a barreira que ele tinha. Por isso que eu chamei aqui no início que ele surge como um movimento periférico. Eu estou até trabalhando, às vezes eu trabalho num livro chamado O Espírito Santo nos Movimentos Periféricos, porque é interessante. Eu tenho lido dessa área, é muito interessante. Então, essa cultura que a gente chama modernidade, ela trabalha o universo como uma máquina. Antônio Damasio, que é um psiquiatra e trabalha no hospital muito conceituado nos Estados Unidos, ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Qual foi o erro dele? É suprimir as emoções e deixar só a razão. Então, o paradigma da cultura ocidental, que chama modernidade, que reina aí durante 300 anos, 3 séculos, até o início dos anos 60 e 70, ele realmente domina a cultura. E a religião se torna uma religião científica, daí surge o espiritismo científico, para tentar sobreviver no meio da cultura. Porque aquilo que não fosse explicado pela razão, que não tivesse apoio da ciência, não tinha credibilidade. Por isso, era chamado homem, né? O homem era estudado como uma máquina, era dissecado o seu corpo. O próprio Descartes, no livro dele, o Discurso do Método, a gente vai ver o homem que a gente vai ver o dualismo que ele criou, que a gente chama psicofísico. E a gente precisa entender isso. Então, por que esse paradigma ocidental não consegue sobreviver? Porque ele esqueceu esse lado emocional. Eu trabalhei os 2 lados do pentecostalismo, tanto o lado emocional no começo, como o lado racional. Mas quando se trabalhou apenas o lado racional, não que nós não sejamos seres racionais, mas nós temos uma parte subjetiva. É por isso que a psicologia ainda tem alguma dificuldade, porque a psicologia trabalha com o subjetivo. E tem muitos filósofos, como o Hilton Japiaçu, que criticou Skinner, dizendo que a psicologia dele só funcionava em pombo, porque ninguém pode comparar um pombo com um homem. O ser humano ele é muito complexo. E ninguém pode reduzir o homem simplesmente
reduzindo ele num reducionismo, apenas essa parte, a parte racional. Nós temos que trabalhar esse lado da emoção também. Então, o Antônio Damasio vai falar isso, o erro de Descartes cresceu esse lado da subjetividade, que hoje, na pós-modernidade, ela está sendo, como se diz, explorada, está sendo potencializada, como se fosse, cresceu em escala exponencial. Então, a gente precisa entender isso, que eu vou falar lá na frente nesse seminário, mas na frente, quando estiver encerrando ele, como a igreja dá uma resposta a essa cultura pós-moderna. Né? Essa cultura pós-moderna. Então, é importante a gente saber disso, irmão? É importante, sim. É importante para a igreja dar uma resposta, saber trabalhar. Há um livro que eu aconselho você até ler, se você puder, infelizmente não tem traduzido em português, mas em espanhol, La Pós-Modernidade, né? La Pós-Modernidade, Antônio Cruz, um livro que, para mim, foi um dos melhores livros que explica, tem vários livros bons nessa área, mas explica esse conceito de pós-modernidade, né? Que não é simplesmente a gente negar, simplesmente a igreja se enclausurar, se fechar, que dizer que não existe, isso não funciona, né? Não funciona, é um fenômeno cultural. E evidentemente que o maligno, ele se aproveita das manifestações culturais, né, para dominar, para oprimir. E a igreja precisa ter uma voz nessa cultura. Quem está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Se eu estiver falando complicado, me dê um toque aí, em nome de Jesus. Eu sei que o sotaque nordestino tem, né? Não tem como me separar disso. Mas... É maravilha. Olha só, alguns desses tópicos nós vamos apenas passar por cima, assim, de uma forma de relance. Eu vou falar que as etapas do aprender é conhecido já, receber a informação, decompor a informação, assimilar a informação, transformar a informação em conhecimento e usar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria. Isso é importante. Como a gente precisa trabalhar com o conhecimento e a aprendizagem. Viu, irmãos? Isso é muito importante. Nós temos bons educadores hoje, graças a Deus, bons escritores, que faz parte desse processo. Olha só, eu cito aí um livro, para quem é educador, para entender a influência desse paradigma que eu estou falando na educação, paradigma educacional emergente. Eu não concordo com muita coisa que a Maria Cândido diz, mas como fonte de história, como material para você entender o papel da pós-modernidade, a influência que ela tem na educação, esse livro dela é interessante, juntamente com um livro da Maria José Esteves, que é um livro que trabalha sobre sistemas, que é a mesma ideia do Frijó Capra, que fala do teia da vida. Ela fala aqui que esse modelo educacional, ele é construtivista, interacionista, sociocultural e transcendente. Eu vejo muita coisa religiosa nesse modelo, embora agora a coisa é incrível, porque aquilo que a modernidade negou, que era o papel do espiritual, do subjetivo, na religião e na educação, hoje a pós-modernidade colocou isso com a roupagem científica. E nós vemos muita coisa com o nome, por exemplo, de holismo. Na verdade, a pronúncia grega é holismo, tem uma aspiração áspera, ou espírito forte, que a gente chama, holismo. Mas em português, infelizmente, o H é mudo, a gente chama holismo. Mas a gente vê muita coisa envolvida nesse negócio de holismo, que quer dizer o todo, que envolve tudo faz parte desse conjunto, desse sistema que não se pode quebrar, que tem muito de cultura indiana nisso aqui. É uma coisa incrível, a gente precisa entender isso. Você assistiu o filme Avatar? Tem tudo a ver com isso aqui, da pós-modernidade. Aquele bichão bem grandão, da cauda bem grande,
aí bota assim a cauda dele no tronco de uma árvore, ele vai entrar em comunhão, em contato, e a energia daquela árvore vai passar para ele. Tem tudo isso, né, que a gente vai observar naquele filme. Então, ela fala que a primeira coisa, que a educação, nesse contexto hoje, ela é construtivista, que o ser humano está em constante processo de transformação diante de sua ação no mundo, em sua relação constante com o objeto. É um conceito filosófico de Heidegger, por exemplo, quando escreve O Ser e o Tempo, que o homem está sempre no devir a ser, nunca um objeto pronto e acabado. Mas isso quando se traz para o mundo cristão, isso se torna um negócio antagônico e que é contra nós. Vou explicar. Por quê? Porque na pós-modernidade não existe verdades. Verdade, singular. Existe verdades. Não existe ética, existe éticas. Por isso que Antônio Cruz chama a ética cristã de ética de bússola, que tem um norte. E a ética da pós-modernidade é uma ética de radar, que é fragmentária. Aí vem essa ideia de relativismo. O homem é um ser, evidentemente, que não é um projeto pronto e acabado, mas quando se transporta isso para dentro dele, quer dizer, não tem valores absolutos. Ninguém pode dizer que tem a verdade. Por isso que nós vemos essa onda de relativismo dominando de uma forma assombrosa. Cada um tem sua verdade, que na verdade é um princípio de Protágoras de Abdera, que foi um filósofo pré-socrático. Ele dizia o seguinte: essa água está fria ou quente? Depende de quem está analisando. E isso lançou um relativismo na cultura ocidental. Ele, juntamente com o movimento da sofística, que a sofística ela é aplaudida por trazer os primeiros princípios da educação ocidental, mas era criticada por Sócrates e Platão, porque eles se tornaram mercadores desse conhecimento, e eram relativistas nesse sentido, defendia a sua verdade. O que você acredita? Parece hoje muito com advogado, o cara vai matar outro, atirou pelas costas, não, se atirou em legítima defesa, se atirou em legítima defesa, isso já vi muito, Então, a gente precisa ter essa noção. Quando ele diz aqui, pensar o resultado de uma construção da ação do indivíduo sobre o objeto e da transformação desse objeto, que tem o educando como centro gerador em processo de constante construção. Algo positivo, sim, tem sim. Ninguém vai demonizar isso aqui nesse sentido. Mas é preciso ter cuidado, irmãos, porque senão nós vamos ter uma cultura cristã sem parâmetros, sem referenciais. E nós temos referencial. A gente precisa saber defender a ética cristã, a moral cristã. Arthur Schopenhauer, que evidente não era crente, quando ele escreveu um livro sobre moral, ele dizia que pregar a moral é fácil, difícil é fundamentá-la, mas é porque ele não acreditava em valores absolutos. Não acreditava que tem valores que perduram, permanecem. Eu me lembro quando eu assisti uma aula de sociologia na faculdade, o professor, ele tinha essa visão. Dizia que os missionários estavam desmanchando a cultura dos índios, estavam destruindo a cultura dos índios, que era nociva à sociedade, eu observando. E eu estava com uma revista super interessante, que trazia uma matéria sobre uma tribo indígena, no Alto Amazonas, e trazia uma entrevista com um índio que ela chamava José Caxinauá. E o José Caxinauá era a cultura dos índios, normal. Quando uma tribo entrava em conflito com outra tribo, e quando um guerreiro do outro lado era abatido, eles levaram aquele corpo lá para a tribo, e uma forma de absorver a vitória, os poderes daquele outro guerreiro, daquela outra tribo que foi derrotada, eles assavam ele no espeto e iam comer o churrasco.
Aí eu perguntei ao professor, a cultura dessa é boa e deve ser preservada ou não? Até hoje ele não soube responder. Disse não, expliquei para ele, né? Existem valores maiores que essa cultura lá não sabe, que é a vida, é o outro, né? Então a gente precisa entender isso. Amém, meus irmãos? Eu acho que eu vou parar por aqui, senão vocês vão, daqui a pouco estão já com sono. Aí vai fazer do jeito do pregador da Inglaterra, falando, pregando, e aí um cidadão, um sexagenário que estava com um neto, começou a cochilar quando o pastor estava pregando. E o pastor levantou a voz para ver se o homem acordava, e eu, em vez de acordar, começou a roncar. Aí ele gritou, o pastor disse, meu filho, acorda teu avô. Aí o menino gritou, acorde o senhor, que foi o senhor que fez ele dormir. Às vezes tem mensagem que dá um sono, né, irmão? Mas eu creio que aqui os irmãos estão acordados para a glória de Deus, amém? Pode parar aqui, deixa eu ir, o resto tá bom. Então eu quero agradecer, eu queria só que a gente ficasse de pé e agradecesse a Deus por esse momento, essa palavra, que amanhã a gente continue em nome de Jesus, amém, irmãos? Nosso Pai, glorificamos o Teu nome santo, pela Tua igreja eleita, Senhor, Teu povo chamado, que estará aqui, Senhor, participando, Deus Santo, deste seminário de Escola Bíblica e Educação Cristã, e tem respondido, Senhor, de uma forma maravilhosa a Tua palavra. Somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui neste púlpito, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Deus, que nós possamos, Senhor, ser agentes, meu Senhor, do Teu reino, no meio dessa cultura, como diz o apóstolo, Senhor, sermos luzeiro que brilha no meio dessa cultura, Senhor. Pai de misericórdia, que Jesus seja o centro, a razão da nossa existência e o fim único da nossa vida, da nossa fé. É o que nós oramos. Quem pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, amanhã nós começamos às 7h30 em ponto. Chegue cedo, fale desse evento que nós estamos tendo aqui, divulgue isso também, para que mais irmãos tenham esta oportunidade de estar aqui juntamente conosco, aprendendo a palavra de Deus. Quero agradecer também às irmãs lá da recepção, que nos deram ajuda lá nas inscrições. Muito obrigado às nossas irmãs também. Amém? Vamos orar neste momento. Nosso pastor vai estar nos abençoando. Deus abençoe aos pastores ali de Florianópolis, aos nossos irmãos que vieram aqui nos visitar nessa noite. Amém. Graças a Deus. Amanhã, às 19h30, estejamos aqui para mais uma parte desse seminário tão importante. Pai querido, te agradecemos pelo teu servo, Senhor, te agradecemos pelos ensinos, te agradecemos pelos teus filhos que estão participando desse seminário e queremos pedir a tua bênção quando voltamos aos nossos lares para o descanso. Guarda-nos, dá-nos uma noite de paz e amanhã estaremos aqui reunidos, Senhor, para dar continuidade a estes ensinamentos tão importantes. Pai, nós abençoamos a tua igreja dizendo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do bendito Espírito Santo seja sobre cada um de nós e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Juntos, fortalecendo as novas gerações da fé. Vamos na paz do Senhor.